serve a Deus e o que não serve. Então vamos tomar como nossa oração? Senhor Jesus, não verei. Não verei. Amém. Senhor Jesus, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, diante da sua mesa gloriosa. Senhor, esse é um dia tão solene para nós. O Senhor morreu por nós, o Senhor mudou o nosso destino. Nosso destino de fato era a morte eterna, era vergonha e horror eterno, mas o Senhor morreu por nós. O Senhor nos tirou do fogo, Senhor. O Senhor mudou a nossa história. Nós partimos o pão, nós tomamos o cálice, e vemos o teu amor maravilhoso por nós, um amor que nós não conseguimos tocar da profundidade dele. Senhor Jesus, que nessa manhã, Senhor, o Senhor constrange o nosso coração. Senhor Jesus, o Senhor se deu por nós, o Senhor morreu por cada um de nós, para que hoje nós possamos viver para Deus, nunca mais ser escravo do pecado, mas ser um servo do Deus Altíssimo. O Senhor nos tirou dos ídolos, nos converteu. Hoje nós podemos servir a um Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, amém. Agora, irmãos, nós vamos ler do versículo 13, capítulo 3 de Malaquias. Vamos ler do versículo 13 até o 18, que é o nosso encargo hoje, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor Jesus, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-eis, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor Jesus, o Senhor possa dar luz para nós nessa noite. Essa reunião, irmãos, essa comunhão, né? Essa reunião é sempre gloriosa, né? Mas essa reunião foi uma convocação do Senhor para nós. Começou ontem com a mensagem, né, que nós somos chamados, e já tinha um sentimento forte no nosso coração, que o Senhor quer nos dar um novo começo com cada serviço que nós fazemos ao Senhor. E a vida da igreja é a casa do Deus vivo, e eu e você temos que saber como proceder nessa casa. A igreja é vamos declarar isso, irmãos? A igreja é a casa do Deus vivo. Então, irmãos, a igreja é a casa de Deus, a igreja é de Deus. Então eu tenho que saber como me comportar, porque é um lugar cheio de reverência, é um lugar cheio de temor. Senhor Jesus. Então, nessa comunhão que já estávamos tendo, as irmãs que a pandemia, graças ao Senhor, né, o Senhor está acabando com a pandemia, nós cremos, e o Senhor permitiu que a igreja voltasse às reuniões normais. Nós estamos alegres com isso, não é verdade? Nós estamos reunindo, irmãos. Nós ficamos quase 2 anos sem reuniões. Satanás tentou apagar o nosso espírito, mas ele não conseguiu, né? Nós estamos aqui,
Senhor Jesus. E como voltou às reuniões da igreja, então nós temos que voltar totalmente para o Senhor, irmãos. Nós não podemos voltar para a reunião da igreja, voltar para as atividades da igreja, achando que ainda nós estamos servindo ao Senhor no sofá da nossa casa, no dia que nós queremos. Nós não podemos ouvir a mensagem deitado na cama mais, não é isso? A gente sabe, né, irmãos? O Senhor sabe. Tinha irmão que ouvia deitado, é ou não é? A palavra transmitida. Tinha irmão que ouvia no sofá. Tinha irmão que ouvia com reverência. Mas a falta da presença, a falta da reunião, né, presencial, fez acomodar a nossa postura diante da palavra de Deus. E isso, irmãos, foi uma estratégia do inimigo, né? Ele não conseguiu, mas muitos que reuniam presencialmente, onde estão? Não tem irmãos que não conseguiram voltar? Ou eu estou falando coisa errada aqui? Tem irmãos nossos que não conseguiram voltar para as reuniões. Então eles estão em casa ainda, irmãos. E não é o lugar deles ficar em casa. Tem a hora de ficar em casa, né? Mas a hora da reunião, nós temos que estar na reunião. Na hora de sair para pregar o evangelho, nós temos que estar pregando o evangelho. Cuidando dos irmãos, cuidando dos irmãos. Irmãos, mas o inimigo quis fazer parar. Então, Deus começou a nos incomodar. E graças ao Senhor, alguns irmãos já reagiram e voltaram a servir ao Senhor. Mas muitos que já estão reunindo presencialmente, não estão servindo ao Senhor de maneira prática na vida da igreja. Isso, irmãos, é uma coisa tão séria diante de Deus, que eu vou falar uma frase aqui, irmãos, mas não é para condenar os irmãos. Quem não serve ao Senhor, já está garantido, está nas trevas exteriores. A sua passagem está comprada, a minha passagem está comprada. Nós vamos ler isso na Bíblia hoje. Então Deus hoje, irmãos, Ele quer desmascarar o diabo e falar para mim e para você que ainda há vagas. Nós somos trabalhadores da última hora e nós estamos na vida da igreja, não numa instituição religiosa que paga alguns para servir, alguns para liderar, e os outros todos podem ser leigos, sentados e ouvindo a palavra, admirando uma boa palavra, e não tem mudança de vida. Não, a igreja é a casa do Deus vivo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é um organismo vivo, a igreja não é uma instituição humana, é um milagre, irmãos. A igreja é um milagre. Somos diferentes, temos opiniões diferentes, quando nós servimos nós trombamos, nós damos opiniões diferentes, mas Deus nos colocou no corpo para nos edificar, para nos consolidar, para nos ensinar a negar a vida da alma, para nos ensinar a ser vencedores, para expor nosso velho homem mesmo. Nós ouvimos domingo passado, o caminho da edificação é o caminho da cruz. Eu e você só temos um caminho, irmãos, para ser vencedor. Não tem outro caminho. A porta é estreitíssima, o caminho é apertado. Aleluia! É o caminho da cruz. Não dá para trazer para a vida da igreja a minha opinião, velho homem, etc. Então hoje, irmãos, Deus quer mudar a minha situação na vida da igreja. Nós temos 3 segunda-feiras que nós, os irmãos responsáveis, estávamos orando, tendo comunhão, e nós não tivemos paz de passar a mensagem para a igreja antes de nós ter uma postura diante de Deus. Eu estou devendo ao Senhor. Eu sou um devedor. Eu sou o pior dos pecadores. Irmão, nós conhecemos tanta palavra e nós estamos servindo ao Senhor relaxadamente. Senhor Jesus. Eu acho que tem esse versículo na Bíblia, não tem? Jeremias 43, 48. Vamos ler. Já que ele fluiu agora, vamos ler. Jeremias 48. Senhor Jesus. Irmãos, a nossa história é uma história de vencedores. Não pode ser uma história de derrotados. O Senhor já venceu tudo. Nós partimos o pão hoje, os irmãos já oraram aqui, já é vitória. Nós já cantamos, louvamos, adoramos o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jeremias 48, né? Aleluia, versículo 10. Ó Senhor, tem que invocar para ler esse versículo. Ó Senhor Jesus, fala forte ao meu coração, Senhor. Maldito, vamos ler juntos? 10. Maldito aquele
que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ó Senhor Jesus. Até aí, né? Só é a primeira parte. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E o Senhor se tornou maldito no nosso lugar, irmão. O Senhor já levou toda a maldição. Nós já nascemos de novo, estamos no Novo Testamento. Nós podemos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas se eu insistir em viver a vida da igreja no meu velho homem, eu vou provar essa maldição. Maldito todo aquele. Então nós vamos pela fé falar o seguinte, irmãos. Essa frase, essa afirmação, essa exclamação não é para nós. Vamos falar pela fé? Essa frase, essa afirmação da palavra de Deus não é para nós. Não é para mim. Senhor Jesus, então a partir de hoje, irmãos, de agora, nós vamos ganhar luz e nós não vamos mais servir ao Senhor relaxadamente. Deus vai mudar a nossa história agora. Começa a mudar a nossa história, Senhor. Eu vou voltar para Malaquias 3,13, que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Senhor Jesus, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Ó Senhor Jesus. Os irmãos, eu estava orando, lendo de manhã hoje, e quando eu estava orando, lendo esse versículo, Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está falando que muitas vezes as nossas palavras, as nossas atitudes são duras para o Senhor. É como se nós estivéssemos desprezando o Senhor. Quem tem filho aqui sabe. Eu já ouvi palavras duras de um filho, de uma filha. Irmão, dói demais. Você ama, você cuida desde o ventre, você consagra. Aí de repente, à altura da idade dele, ele te fala uma palavra dura. Uma palavra que fere o seu coração. Porque a gente ama, irmãos. Se alguém te falar uma palavra dura com você, né? E você não ama, e aí? Tô nem aí, né? Não te conheço. Mas quando você ama, irmão, e vê uma atitude, e vê uma palavra, puxa, irmãos, a gente chora, dói o nosso coração. Irmãos, como Deus falou isso para mim? A sua atitude, às vezes as suas palavras, a maneira que você me serve, é duro. Irmãos, às vezes nós não falamos, mas a nossa maneira de viver a vida da igreja e de servir ao Senhor, é duro o Senhor olhar para nós e ver a nossa atitude, irmão. Traz sofrimento para o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. 14, vamos juntos. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Irmãos, nunca passou isso no seu coração? Inútil é servir a Deus? Estou servindo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, o Senhor me salvou tão jovem, tantos irmãos aqui foram salvos tão jovens, tantos anos vivendo a vida da igreja. Aí a sensação às vezes que você tem assim: puxa, não mudou nada, né? Olha, meus filhos, minha casa, minha vida, não, eu já podia ter crescido mais. Não, é engraçado como, Senhor Jesus, e aí, Senhor? Irmãos, às vezes você não fala que é inútil, mas nós nos comportamos assim. Nós anulamos e nem reconhecemos o que Deus já fez na nossa vida. Nós somos ingratos às vezes com o Senhor, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou na vida da igreja, e o destino que Ele nos predestinou para Ele, que é a glória. E nós estamos aqui às vezes, inútil é servir a Deus. Irmão, aproveitou, o que adiantou? Hein, Cláudio? Desde os 16 anos, Cláudio, você converteu? O que adiantou? Para que isso, irmãos? Para que reunir? Para que servir? Para que pregar o evangelho? Para que andar de luto, né? Andar de luto diante do Senhor, irmão, não dá alegria para a sua alma, como nós ouvimos ontem, né? O que adiantou negar tanta vida da alma? Ó Senhor Jesus. Ora, o 15, né? Pois nós, por que eles falaram isso? Porque nós reputamos-os por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor, escapam. Olha aí, olha o mundo. Irmão, você nunca olhou para o mundo? Você olha assim, estranho, né? Não reúne. Tem uma irmã que às vezes fala, nós rimos muito, né? Lembrei.
A irmã falou assim: Deus é engraçado, né? Deus é esquisito. Esse irmão, ou esse irmão, ou aquele fulano de tal, nem reúne, não busca, não ora, não está aí vivendo a vida de qualquer jeito, relaxadamente. Ia lá, ele está prosperando. Olha o filho dele sendo fiel ao Senhor. E eu estou aqui buscando, ajoelhando, servindo. Senhor, isso não está errado esse negócio, não, Senhor? Saúde, problema financeiro, marido, esposa, filho. Aí você fica questionando, né? Irmão, nós não somos assim tão ousados em falar isso em oração. Mas às vezes nós pensamos isso. Nós começamos a medir, né? Medir até o mundo, irmãos. Olha o mundo e vê. Ai, e esse negócio aí? Oh, Senhor Jesus. Irmão, sabe quem fez isso e foi falado domingo passado para nós? Pedro. Pedro fez isso. Mateus 16, olha lá. Guarda Malaquias aí, né? Olha aqui Mateus 16. Irmãos, Deus falou, quem não ouviu a mensagem domingo passado, ouça. Mateus 16, né? Pedro virou para Jesus, que ele ia para a cruz mesmo, o Senhor ia fazer a vontade do Pai. E Pedro virou para Jesus e chamou ele à parte. Mateus 16, 22, ele falou assim, começou a reprovar o Senhor. Pedro chamando à parte o Senhor Jesus, irmãos. Ele chamou o Senhor à parte, no particular, e começou a reprovar o Senhor. Você já fez isso? Reprovar o Senhor? Não concordar com o que Deus está permitindo e trabalhando na sua vida? Aí ele falou assim, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha só, irmãos, não, Senhor, o Senhor não merece isso. O Senhor não pode passar pela cruz, o Senhor não pode ir para a cruz. Tem compaixão, o Senhor merece ficar numa vida conosco, cuida de nós, vamos ficar uma vida boa aqui. Cruz não, Senhor, cruz não. Irmãos, você não merece o que está passando? Você já falou isso para Deus? Ah, eu não mereço isso não. Servir ao Senhor, levantar mais cedo, elaborar a palavra, jejuar, orar, e cuidar de irmãos, pregar, orar pelas pessoas, pregar o evangelho, servir com as crianças, limpar o local de reuniões. Aquele irmão que não veio hoje, e o meu coração está ardendo porque ele não veio, ir atrás desse irmão. Aquela pessoa que Deus te deu ali, Deus te deu, irmão, e ela começa a te ligar todo dia, de madrugada, de noite, você tem que cuidar dela. Você fala assim, não, eu não mereço isso, eu não mereço o que eu estou passando, coitadinho de mim. Tem compaixão de ti. Irmãos, é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa que está escrito em Malaquias. E nessa hora, irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus não repreendeu Pedro. Repreendeu quem? Satanás. Satanás usa o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso bom homem. Irmãos, Satanás, ele consegue fazer a gente apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele começa a tirar o seu crer. Ele começa a fazer o amor de Deus esfriar na sua vida. Malaquias, né? Fala assim, ó. Você começa a pensar que as coisas do mundo pode fazer também, irmão. Você pode servir a Deus e servir ao mundo. 1 João 2,15, os irmãos lembram que está escrito lá? 1 João 2,15? 1 João 2,15, olha o que está escrito lá. Ó Senhor Jesus. 1 João, é de hoje. Mas os irmãos estão abrindo a Bíblia, tá bom. Hoje tem muita Bíblia. 1 João 2,15, irmãos. Não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí o 16, como é que fala? Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, quando a gente está tendo esse sentimento que foi falado aqui em Malaquias, quando isso passa no nosso coração, é porque nós estamos contemplando, olhando, buscando, agindo, vivendo a vida da igreja, no velho homem, no bom homem, e a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ela está entrando no nosso coração, tirou a simplicidade. E isso, irmãos, a Bíblia fala, quem tem essa prática, o amor do Pai não está nele. Não é que Deus não te ama, pelo contrário, o Senhor está sentindo muita tristeza profunda do nosso comportamento,
duro tem sido para Deus o nosso comportamento, se está sendo assim. Mas o amor de Deus, ele não vai estar em nós. Por quê? Nós estamos amando o mundo. Ou você ama o Senhor, ou você ama o mundo. Quando você começa a distribuir o seu amor um pouquinho para o mundo, um pouquinho para o Senhor, aí o que acontece? Nós começamos a contemplar o que o mundo tem e querer o que o mundo... Eu quero Jesus, eu quero ser salvo, mas eu também quero o que o mundo tem para me dar. E aí o amor esfria, irmãos. O amor do Pai não está nele, não é que Deus não te ama, mas é que o amor de Deus esfria na sua vida. Você não ama vir para as reuniões, você não ama ler a Bíblia, você não ama servir ao Senhor. Servir ao Senhor para você é uma tabela. Quem serve com as crianças é para não deixar os meninos bagunçar aqui em cima. Só isso. Quem serve na recepção, só anjo. Quem serve na segurança, os anjos, né? Por enquanto é os anjos que estão lá. Ele está servindo quem? Ele não tem cargo, não tem, porque ele está ali, porque era para estar. Alguém colocou ele lá. Mas ele está contemplando, está sem amor reverente, né? Sem amor ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí antes de entrar na segunda parte, que para a gente entrar numa questão muito prática, eu queria ler com os irmãos que Deus falou muito forte para nós há pouco tempo agora, Isaías 66, eu confundo, deixa eu ver qual que é, se é o 66, se é o 62, 66, 2, Isaías 66, 2, ó Senhor Jesus, 66, 2, porque a minha mão, o 1 fala de dar um lugar de repouso para Deus, né? Como dar um lugar de repouso para Deus? Nós vimos que a igreja edificada vai ser o lugar de repouso para Deus. Mas o 2 fala assim, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este. Para quem que Deus vai olhar, irmãos? O aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Deus vai olhar para aquele que tem reverência à palavra dele. Irmão, se eu e você tememos a palavra de Deus, somos reverentes à palavra de Deus, se nós cremos na palavra de Deus, irmãos, Deus está olhando para nós. Se Deus percebe que o meu coração e o seu larga a palavra de Deus, ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro, sem dar o devido temor e tremor para ela, nós não temos os olhos de Deus colocados em nós. Os olhos de Deus estão mirados para este tipo de pessoa, o aflito e abatido de espírito, o pobre de espírito, humilde, o que considera que precisa, que ele não é fonte de nada, que treme, que tem reverência da minha palavra. Ó Senhor Jesus, cria em nós, Senhor, esse coração. Então nós vamos ler agora o versículo 16 de Malaquias 3, pedindo Deus para dar essa reverência à palavra dele. Irmãos, o que nós vamos ler aqui é a palavra do Senhor. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Aleluia! Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor. Irmãos, é muito sério, né? É muito sério. Eu vou ler aqui na versão King James. Baixei ela aqui no celular para ficar mais leve, né? Porque a graça do Senhor, aquela Bíblia é muito pesada, né? Aí está escrito assim, olha, Senhor Jesus, é muito forte. Malaquias, ele fica um pouquinho mais claro. Malaquias. Então mais difícil achar no celular do que na Bíblia. Malaquias 3, versículo 16. Olha o que está escrito. Senhor Jesus, então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé, temiam o Senhor, conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu as orações com atenção, e diante de Deus foi escrito num sefer, um memorial, um livro, todos os nomes dos que amavam,
reverentemente a Deus, como um memorial acerca dos que temiam a Yahvé, a Deus, ao Senhor, e honravam o seu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje Deus quer nos constranger de novo a amar o Senhor. Ele quer nos fazer amar de novo, irmãos, amar de novo. Aí esse versículo 14 de Malaquias fala assim: inútil é servir a Deus. Irmãos, não é inútil servir a Deus. Servir ao Senhor, irmãos, é um privilégio maior desse universo. A maior reverência que você pode ter quando você está diante da palavra e diante da direção de Deus para servi-lo. Ó Senhor Jesus. E tem uma grande, irmãos, tem uma diferença muito grande em servir a Deus e não servir a Deus. Aí 1 Coríntios 15, 58, nós precisamos entender que nós somos para servir ao Senhor. Olha o que está escrito aí, 1 Coríntios 15, 58. Ó Senhor Jesus, diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, vamos proclamar isso: no Senhor o nosso trabalho não é vão. O mundo está falando para você, o seu velho homem está falando para você, o seu ego está falando para você, a multidão ontem que Deus mostrou para nós está falando para nós: inútil é servir ao Senhor. Mas nós declaramos pela fé: no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, no Senhor essa reunião não é vã. A sua presença aqui não é vã. Quem está servindo ao Senhor de maneira prática aí, irmão, cada detalhe do seu serviço ao Senhor, cada lágrima derramada ao Senhor, não é vão, irmãos. Está sendo contado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, no Senhor o nosso serviço não é vão. E há uma grande diferença, irmãos, mas é rico que o versículo lá em Malaquias fala assim: outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Por que outra vez? Porque hoje, irmãos, agora, há uma grande diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Você sabia disso? Não só no reino vai ter uma diferença, mas hoje também há uma diferença. E se você tocar nessa diferença e viver essa diferença, se você for alguém que serve a Deus com realidade no Espírito, naquele dia o mundo verá: opa, valeu a pena. Eles serviram a Deus, eles entraram. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O mundo, irmãos, ontem nós vimos isso, o mundo ele nunca vai ajudar a servir ao Senhor. Você sabia disso? O mundo nunca vai ajudar. Ontem nós vimos a multidão ali querendo barrar 2 cegos de serem curados. O mundo, a multidão é o mundo, é a concupiscência da carne, dos olhos, seu sentimento. Não confia no seu sentimento, né? Nós vimos semana passada, a nossa mente mente. O mundo, irmãos, o que ele vai fazer é te prender, é fazer de tudo para você não servir a Deus, te dar vontade, sentimento, te dar algum tipo de alegria falsa, mas é tudo vão, tudo vai passar. O mundo nunca vai ajudar. Tem até um hino, né? Louvar o nosso Salvador. Servir muito menos. Senhor Jesus. Então o que fazer, irmãos? O que fazer? O que escolher nessa hora? 1 João, não vamos ler, só citar, né? 5,19 fala assim: o mundo inteiro, né? Jaz do maligno, não é isso? O mundo inteiro. Então o mundo, quando que o mundo vai cooperar com você? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, da Edvânia. Ontem nós tínhamos um aniversário para ir. E Deus está falando na reunião, Deus está queimando na reunião. Então, o Senhor não deu passo para nós estamos na reunião desfrutando, né? Reunião. Então, o mundo tem que saber, irmãos, que depois que você creu e foi batizado, você não tem amizade com ele mais. Você não senta na mesa dos escarnecedores mais. Você não participa da mesma mesa que eles participam. Mas nós vamos no aniversário de um familiar, ou não vamos? E quando nós vamos lá, a primícia, a honra primeiro vai ser de quem? Do aniversariante ou de Deus? Hein? Então, irmãos, primeiro eu vim para a reunião, desfrutei a reunião,
Amei a reunião, fui alimentado pela reunião. Depois, eu fui lá, irmãos, e abracei o aniversariante, e abençoei o aniversariante. Delícia, irmão, tudo tranquilo. É isso, irmãos. Nós não podemos deixar o mundo nos enganar. Não, aqui ó, reunião, tem um evento aí. Irmão, qual o evento mais importante do universo do que você servir ao Deus vivo e verdadeiro? A reunião é um serviço a Deus, irmãos. Nada pode nos tirar da reunião, a não ser caso de morte, doença ou trabalho, que nós temos que dar testemunha aí fora, que é servir ao Senhor também. Mas se você está com saúde e tem uma reunião marcada da igreja e você não vem, você está pecando, desonrando o Senhor que te chamou e te salvou. Por isso que Hebreus fala, não deixeis-vos de congregar, como é costume da multidão, costume de muitos. Pecado, irmãos. Vamos dar honra e glória para o Senhor. Então vamos ver a diferença, né? Vamos entrar um pouquinho mais nessa diferença. Então, o mundo inteiro é do maligno, mas o início do versículo fala assim, 1 João 5,19. Sabe qual a primeira frase do versículo? Não vamos abrir não. Qual que é? O Éder colocou aí, ó. Sabemos que somos de Deus. Então esse versículo começa com a promessa, irmãos. Você é do mundo ou você é de Deus? Eu sou de Deus, irmãos. Sabemos que somos de Deus. Deus hoje, irmãos, quer que você seja convencido. Ele não quer sentir tristeza do seu coração mais, da sua atitude mais. Você não é do mundo, você é de Deus. Eu sou de Deus. O meu casamento é de Deus. Meu trabalho é de Deus. Meus filhos são de Deus. Isso é que a Bíblia fala. Eu sou de Deus. Eu sou para servir a Deus. E o mundo inteiro? Deixa o mundo, irmão, está sepultado debaixo do governo do diabo. Eu já fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Nós somos de Deus. Isso, irmão, é uma grande diferença. Os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas de trabalho têm que olhar para você e falar, você é de Deus. O seu falar é de Deus. O seu olhar é de Deus. Até quando você fica aqui, nos chama a atenção, é de Deus. Você nos honra, você nos respeita. Irmão, tem que ser de Deus. A sua esposa tem que virar para você e falar, meu marido, você é de Deus. Eu tenho que olhar para minha esposa e ver Deus nela. Minha esposa maravilhosa, linda, você é de Deus. E ela tem que entender, e eu tenho que entender. Eu não posso agir no velho homem, irmãos, porque o meu casamento é para servir a Deus. Eu cuidar da minha esposa é servir a Deus. Eu cuidar dos meus filhos é servir a Deus. Então isso é uma característica do que serve a Deus hoje. É uma diferença, não é? Se você serve a Deus, você é assim, irmão. Você é assim. Agora, se você está servindo Deus meia boca, na mornidão, Deus vai te vomitar, irmão. Porque o reino está chegando, o Senhor está chegando aí, ó. O Senhor está pertinho, irmãos. Nós estamos na reta final. Senhor Jesus, está chegando o dia de acertar conta com o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí eu vou pular aqui, né, Mateus 24, olha que riqueza, irmãos. Eu vou provar para os irmãos que está chegando o dia. Mateus 24. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver, nós temos que ser diferentes, né, irmãos? Nós somos de Deus. Senhor Jesus, nós somos de Deus. Nós somos comprados, remidos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Se você é de Deus, leia com fé aí, ó, Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, aleluia. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Irmãos, nós somos salvos, nós somos de Deus, nós somos servos de Deus. Todos nós aqui somos servos de Deus. Você é um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Mas o Senhor está vindo, irmãos. Ele confiou a nós pessoas. Os irmãos, não sei se os irmãos têm noção. Cada serviço da igreja, irmãos, todos eles, desde o mais prático que existe até o ministério da palavra, todos eles têm uma só finalidade, uma só:
cuidar das pessoas. O patrimônio da igreja não é esse local de reuniões, não é nada disso, irmãos. É você e eu. É aquele irmão que o Senhor deu para nós cuidarmos, que começou a reunir ontem. Ontem tinha vários visitantes aqui, né? Os irmãos viram? Tinha convidados, tinha irmãos que estão começando a reunir. Eles são aqueles que Deus confiou a nós. E esse Deus que confiou essas pessoas a nós, é para dar sustento para eles, irmãos, para dar vida para eles, é para gerar alimento, é para cuidar deles. Ó Senhor Jesus, e você vai ser bem-aventurado, se o Senhor voltar, você estiver servindo assim. Por exemplo, irmãos, o local de reuniões, olha o piso desse local, né? Você está vendo aqui, tudo limpinho, tal, arrumadinho e tal. Para quê? Para que limpou, irmãos? Para que mesmo, hein? Para que foi limpado esse local? Para quê, irmãos? Para nos receber, irmãos. Para nos receber. É para isso. O Data Show aqui é para cooperar com a mensagem. Tudo, irmãos. Quando o Senhor vai gerar, né, em nome de Jesus, nós vamos ter serviço de recepção, de segurança, de criança restaurado. Tudo, irmão, no seu devido lugar. Para que serve as crianças? É para conduzi-las a Cristo. É para trabalhar nelas. Tudo, irmãos, tudo é cuidar de pessoas, é levar as pessoas maduras a Cristo. Não tem outra função, irmãos. Você está casado. Para que você casou? Você tem que conduzir sua esposa para Cristo. Para que nós temos filhos, irmão? É penoso falar isso para mim, então. Eu tenho que conduzir meus filhos a Cristo e entregá-los maduros a Deus. Não é a comissão que Deus me deu, irmãos. A nossa comissão é cuidar daquilo que Deus nos deu. E bem-aventurado se o Senhor nos encontrar fazendo assim. Mas olha o capítulo 25. Vamos entrar no prático aqui, vamos ser práticos com Deus. O versículo 14 fala assim, né? Pois será como homem que, ausentando do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Esse é o nosso Senhor, né? Vamos ler juntos o 15? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Aleluia! O Senhor partiu, né? E no versículo 19 diz assim, olha, depois de muito tempo, olha aí, 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo aqui? Quando eu e você fomos salvos, o Senhor nos deu dons, nos deu a vida de Deus. Irmãos, todos nós somos um espírito com o Senhor. A salvação trouxe a vida de Deus para dentro de nós. E com a vida de Deus nós temos dons. Um dom, no mínimo um dom. Mas você e eu, nós temos dons para servir a Deus. E ele foi fiel, irmãos. Ele, quando viu a sua humanidade, ele falou assim, salvei o Claudinei. Ele viu a humanidade do Claudinei. Ele deu o dom que Claudinei é capaz de executar. Ele não deu o dom para o Claudinei que ele não fosse capaz de executar. Senão Deus não seria fiel na hora de ajustar a conta. Então o que Deus te deu, Ele só vai te cobrar, Ele só vai ajustar a conta conosco naquilo que Ele nos deu. Ó Senhor Jesus. Então Ele está pronto para ajustar a conta. Então eu te pergunto, quando nós estamos servindo ao Senhor, de acordo com o nosso serviço, o que você faz na igreja, e se você não está servindo em serviço nenhum, você também vai ajustar a conta, nós vamos ver aqui. Nós vamos ajustar a conta com os irmãos, é com as crianças, é com os líderes da igreja. Nós vamos ajustar a conta com quem, irmãos? É ou não é? Senhor Jesus. Então antes de entrar aqui, vamos ler João 12. João 12, vamos ver qual a nossa visão, para quem nós estamos servindo, né? João 12. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lucas, João 12, versículo 24. 24? Não, 25. Perdão, 26. Só um, por causa do tempo, né? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ó Senhor Jesus. Quando você está servindo ao Senhor, nós vamos prestar conta para quem? Para o Senhor que vai vir ajustar a conta. Irmãos, se alguém serve é porque segue. E se alguém segue é porque toma a cruz. Nega a si mesmo e serve ao Senhor.
E quando eu sirvo ao Senhor, eu vou prestar conta para o Senhor. De quem eu vou receber honra, irmãos? É do Senhor. Então, quando eu estou servindo aqui, qual que é a minha visão? Eu sirvo para receber elogio dos irmãos. Eu sirvo porque eu não quero ser tratado pela cruz de algum irmão chegar para mim e me alinhar, porque vai acontecer, pode acontecer. Ou eu sirvo em temor e reverência ao Senhor. E eu sirvo porque eu creio que eu estou servindo a um Deus vivo e verdadeiro. E eu vou prestar conta para Ele. E se alguma honra eu tiver que receber um dia, que não seja dos irmãos, que seja do Pai. O nosso coração tem que ser esse, irmãos. Só querer a honra do Pai no dia da volta do Senhor, ou no dia que você ressuscitar. Se você dormir antes do Senhor, na hora da sua ressurreição, o Senhor quer falar isso aqui para nós, né? Mateus 25. Então vamos lá. Recebeu 5, recebeu 2, recebeu 1. Aí a Bíblia diz assim, ó. Mas, do mesmo modo, o que recebera, 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros 5. Olha só, irmãos. E do mesmo modo que recebera 2. Na hora que ele foi salvo, ganhou o talento. Ele entendeu que ele é para servir o Senhor. Qual foi a atitude dele? Imediatamente, ele saiu para servir o Senhor. Falou, é agora, eu vou servir ao Senhor. O que está escrito em Romanos 12, 11, irmãos? Os irmãos lembram? No zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, nós não podemos ser preguiçosos. Nós não podemos ser mornos ao servir ao Senhor. Ah, eu vou servir ao Senhor. Irmão, você preparou para servir ao Senhor? Não importa o tipo de serviço, irmãos, que você serve, qualquer que seja, precisa de ter uma preparação, gastar tempo na presença de Deus, precisa ter oração, comunhão com Deus. Você vai servir a Deus, você não vai servir os irmãos. Os irmãos, nós não servimos os irmãos, mas quando nós servimos os irmãos, nós servimos a Deus. Os irmãos no serviço de música, eles estão servindo quem? A Deus, irmãos. Então, tem que ter uma preparação, tem que ter um ensaio, tem que ter oração, tem que ter jejum. Irmãos, nós brincamos. Ah, eu vou limpar o local. Então, não, irmãos. Se vier de qualquer jeito, é melhor nem vir. Porque você está servindo a Deus. E vai atrapalhar quem está servindo a Deus. Vai atrapalhar a limpeza. E Deus não vai reconhecer essa. Ele vai vir acertar conta comigo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus não aceita serviço morno. É isso que Romanos 12, 11 fala em Apocalipse, não é assim? No zelo, no serviço a Deus, no seu ministério, no seu diaconato, não seja preguiçoso. O que é preguiçoso? Preguiçoso é morno, sabia? Porque depois o versículo fala assim, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, se você não é fervoroso, e a Bíblia fala que você está sendo preguiçoso, então preguiçoso é morno. Você serve, mas é difícil, com a preguiça danada, né? Você serve porque você tem que servir. Deus não está aceitando, irmãos. Deus não está aceitando. Então vamos lá, né? Senhor Jesus, mas aí, imediatamente, quem recebeu 5 foi, o que recebeu 2 foi, e aí, olha que coisa riquíssima aqui, irmãos. O Senhor veio ajustar conta com eles, e quando o Senhor chegou perto do de 5 e perto do de 2, o Senhor falou a mesma coisa, porque que tinha 5 talentos, foi fiel no 5, ganhou mais 5, não é isso? Aí o Senhor falou assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para o 2 ele falou a mesma coisa, servo bom e fiel, você ganhaste mais 2, entra no gozo do teu Senhor. O que representa isso aqui, irmãos? Que não importa o serviço que Deus te deu, não importa, irmão, porque Ele te deu segundo a sua capacidade. O que Deus vai sondar no seu coração e no meu, e o que Ele vai medir no meu serviço a Ele, é que se eu tive 2 talentos e fui fiel no que Deus me deu, eu fui fiel nos 2, Ele não está mandando eu ser fiel em 2,5, 3, se eu fui fiel no que Deus me deu, irmãos, eu vou ganhar a mesma porção do que foi fiel em 5, não precisa ficar olhando para os irmãos, não, eu queria ser igual esse irmão, esses vencedores aqui, só para os irmãos de frente, só para os líderes, só para o irmão que tem ministério disso, o irmão libera a mensagem, o irmão segue na rua e prega evangelho, ele tem coragem, o irmão coordena isso, esse irmão ele sempre está alegre, encorajado. Não, irmãos, se Deus te deu 1 talento,
Se você for fiel no um talento, você vai ouvir a mesma coisa que o Pedro Dong vai ouvir. Foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. É isso que está escrito aqui, irmãos. Não é o tamanho da obra que você faz, mas é a sua fidelidade naquilo que Deus te deu. Olha se não é. Então todos os dois tiveram a mesma promessa, não é isso? Agora olha o versículo do que recebeu um. Ele foi diferente, né? Então diz assim, ó, versículo 23, né? Não, 24. Chegando por fim, o que recebeu um talento, disse o Senhor, Senhor, o Senhor chegou para prestar conta com ele, né? Chegando por fim, o que receberá um talento. Está vendo, irmão? Na hora que o Senhor voltar, nós vamos lá para o tribunal de Cristo. Nós que vamos chegar, o Senhor já está lá. E nós vamos falar para o Senhor, né? Um talento esse aqui no caso. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha só, irmãos, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos chegar diante do Senhor, e nós vamos falar para o Senhor, nós vamos explicar para o Senhor, nós vamos começar a, se a gente for o nosso caso, né, nós vamos começar aqui, esse rapaz aqui, ele começou a justificar por que ele pegou o talento que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele, a capacidade que Deus deu para ele, e ele escondeu na terra. O que significa isso, irmãos? É que a vida profissional dele, o casamento, a vida familiar dele, o trabalho, né, o dinheiro, as preocupações, a ansiedade da vida, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, não deixou ele usar o talento dele. A ansiedade, a vontade de ficar rico, ou sei lá mais o quê. O entretenimento que ele tanto amava, as séries que ele amava. Sabe o que ele fez? Deus deu uma capacidade para ele, mas ele pegou essa capacidade e fez o que com ela? Enterrou na terra. Ele começou a viver um viver terreno, cogitando das coisas dos homens, não pensando nas coisas lá do alto. A vida humana dele, que é devida e tem que ter mesmo, abafou. Pegou o talento dele e falou, está aqui, ó. Senhor, infelizmente não teve jeito. A minha vida era muito ocupada, o Senhor sabe, o Senhor é justo, o Senhor sabe como é que eu vivia lá, a esposa que eu tinha, o filho que eu tinha, o trabalho que eu tinha, os problemas que eu tinha, a saúde que eu não tinha, o Senhor sabe disso, o Senhor é muito sério, severo, eu sabia que o Senhor ia me cobrar, então sabe o que eu fiz? Eu escondi. Ó, eu não perdi, pelo menos, está aqui, ó. Eu fui crente, eu reuni, eu não parei de congregar, eu reúno até, ó, eu estou no tribunal de Cristo, eu fui salvo, porque o tribunal de Cristo é só para crente, né? Não é para incrédulos, não sabem, né? O trono branco vai ser para os incrédulos. O tribunal de Cristo, que nós vamos estar diante de Deus para prestar conta do que nós fizemos ou não por meio do nosso corpo, é o tribunal de Cristo, para crente. Aí nós vamos chegar lá crente bonitinho, irmãos, tudo certinho. Mas aí com essa lista para o Senhor. O Senhor nem falou nada, já começou a justificar. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O Senhor concordou com ele. Falou, já que você sabia que eu era assim, que eu era sério nessa questão do talento, você sabia, né? Realmente, porque eu semeei no seu coração, eu ia colher aonde eu não semeei, porque era para você ter semeado. Vocês não estão entendendo, irmãos? Por que a Bíblia fala isso? O Senhor realmente vai semear onde Ele pessoalmente não semeou, onde você semeou. É assim, irmãos. Ele já deu o talento para nós, já semeou no meu coração. Agora o meu coração tem que produzir fruto. 100 por 1, 30 por 1, eu tenho que sair e levar essa palavra e cuidar dos irmãos, cuidar da igreja, etc e tal. Servir ao Senhor. Aí, o Senhor vai, realmente é isso mesmo. Ele quer semear onde você semeou. Aí a pergunta é, se o Senhor voltasse hoje, Ele tinha muita coisa para semear por meio de você? Para colher? O Senhor tinha colheita para você? Não tinha? O Senhor ia colher ou não ia, irmãos? Na sua casa tinha colheita? No seu trabalho tem colheita? O Senhor está voltando, irmãos, e Ele quer colher o que eu e você semeamos. Pergunta do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, olha o que está escrito aqui. Já que você tinha tanta dificuldade na sua vida, cumpria, portanto, que você entregaste o meu dinheiro, é meu, eu que te dei aos banqueiros, e eu ao voltar, receberia com juro que é meu. Se você fosse humilde, simples, reverente, e considerasse o que eu fiz por você, a salvação que eu te dei, você ia viver mais a vida da igreja, você ia junto com os irmãos, junto com as pessoas que estão me seguindo, me invocando de coração puro,
você ia ser ajudado a multiplicar o talento que eu te dei. Eu não te pedi além do que você podia fazer, e ainda eu te dei os banqueiros. Está vendo, irmãos? O Senhor deu tudo para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, que desculpa eu vou ter diante de Deus, irmãos? Aí o 28, irmãos, tem uma luz muito forte, olha, o 28 e 29, tirai, vamos ler junto aí para entrar, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Olha o 29, irmãos, Senhor, como assim, Senhor? Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, e ali verá choro e ranger de dente. A diferença começa a parecer muito grande aqui, né? Esse aqui não serviu a Deus. Tira o talento dele. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, olha só, irmãos, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E tem ou não tem? Hein? Irmãos, o talento, a vida de Deus, a salvação que você ganhou, quem te deu, irmãos? Nós temos o dom de Deus, irmãos, nós somos salvos. E não se esconda, não enterre, não tenha justificativa. Você tem talento prático na vida da igreja. Você vai ser chamado, irmãos, para servir ao Senhor mais na vida da igreja. Nessa nova etapa, nesse novo começo da vida da igreja Molevade, você vai ser chamado. Hoje tem poucos irmãos aqui, não tem? Tem muitos irmãos faltando, porque esses poucos que vieram hoje estão sendo chamados de forma especial, presencial. Você está aqui porque é você que tinha que estar aqui. E olha, e tem uma notícia: o que você tem é o que Deus te deu, é o talento. Ele é seu, Deus te deu, e você tem que usar esse talento. Se você tem dificuldade, pegue ajuda. Nós vamos citar aqui uns coordenadores que já colocaram o coração aqui para coordenar vários serviços. Você tem o talento, e Deus vai te chamar para servir. Mas se você não quiser servir, você não vai ser forçado a servir. Mas até o que você tem lhe será tirado, porque o que você tem hoje foi dado pelo Senhor. E é injusto, irmãos, é pecado a capacidade que Deus te deu. Deus vai cobrar você, não é o mesmo dom que eu tenho, mas Ele vai cobrar de você o dom que Deus te deu. Se você não usar a plenitude do que Deus te deu, se você está escondendo, se você está segurando um pouco do seu dom, se você tem 2, irmão, e está usando 1,5, vai ficar feio para o seu lado o negócio. Deus vai ter que tratar com você. Efésios capítulo 4. Efésios 4, olha aí. Ó Senhor Jesus. É justo, irmão. É questão de justiça. Efésios 4. O versículo fala assim, ó. Nós já ganhamos o dom, né? O versículo 7 fala assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nós já temos o dom, irmãos. Deus já deu o dom para nós. Cristo já está em nós. E esse dom exercitado faz a graça ser concedida a nós à medida que esse dom é exercitado. Não vai dar para entrar em Romanos 12, que era para entrar. Nós nos apresentarmos de maneira voluntária o nosso corpo como sacrifício vivo. Mas aí olha, o versículo 11 e 12 fala que todos os dons que nós ganhamos é para edificação do corpo de Cristo, para todos nós crescermos. O versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Tem que crescer, não ser enganado mais pela artimanha dos homens, astutos que nos induzem ao erro. Agora o 15 e o 16, vamos juntos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, cresçamos em tudo. Tudo que Deus te deu é para você crescer, é para trazer o seu de volta, é para ser vencedor. Agora o 16, irmãos, com muito carinho, olha esse versículo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, toda a igreja que é o corpo de Cristo tem que estar consolidada, ajustada, e tem, irmãos, que pelo auxílio de toda junta, segundo a justa, olha aí, justa cooperação de cada parte. Se você não está servindo ao Senhor, você não está debaixo da justiça de Deus. Ele vai poder cobrar de nós. Naquele dia, Ele vai ter que falar para nós, infelizmente, vou te amarrar e vou te lançar para as trevas exteriores. Porque se você não me serviu, com toda a graça que eu te dei, como que você vai me servir no reino milenar? Não vai dar para ler, né? Eu tinha separado os versículos de Apocalipse, que a diferença é escancarada para o que serve a Deus. Lá nós vamos reinar com o Senhor 1000 anos. Na Nova Jerusalém nós vamos servir a Deus por toda a eternidade. Irmãos, nós vamos viver na presença do Senhor, desfrutando de uma riqueza gloriosa. Mas como ser fiel? Se não for fiel hoje, no pouco, como o Senhor vai nos colocar no muito? Então aqui diz, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aí para encerrar, Hebreus 13. Irmãos, tudo que você passar daqui para frente, que você está passando, nada é em vão, irmãos. Deus está de olho em cada situação. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus está preparando a pregação do Evangelho, a colportagem, tudo é para edificação, né? Deus está chamando as irmãs conectadas, estão cuidando de pessoas, irmãos, que nós nem conhecemos. Irmãos, Deus está preparando um povo para vir para a vida da igreja. Se essa pessoa chegar aqui e não achar a vida da igreja edificada, funcionando, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai embora, irmãos. Olha o tamanho da responsabilidade que Deus deu para nós. Aí em Hebreus 13, qual o versículo, Cláudio? Cláudio deu esse versículo. Hebreus 13. Hebreus 6, perdão. Hebreus 6. Olha que riqueza, irmãos. Nada, irmãos, nada está longe dos olhos de Deus para nós. Hebreus 3. Desculpa, 6. Tá vendo aí, ó? Vocês estão rindo de mim aí, ó. Eu tenho que servir o Senhor que vocês riem de mim. Qual o versículo, Cláudio? 9. Vamos lá, irmãos, acharam? Agora é sério, hein? Hebreus 6, 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aleluia! Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vos torneis, não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Tem diferença ou não tem os que servem a Deus, irmãos? Olha o que nós vamos ganhar aqui, irmãos. Nada, tudo que você serve a Deus, o sofrimento, o seu choro, às vezes a sua indignação, tudo está diante dos olhos de Deus. Lembra que nós lemos Malaquias? O Senhor está ali, tem um memorial, Ele está ouvindo, até as suas orações Ele está ouvindo. E o Salmo 56, 8. Quem aqui já chorou em servir ao Senhor, servindo ao Senhor, chorou, lá fala, irmãos, que cada lágrima sua está sendo colhida nos odres de Deus. Vocês já leram isso? Salmo 56, 8. Cada lágrima. Então, irmãos, ninguém pode roubar nossa coroa, irmãos. A vida da igreja é o melhor lugar para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ter um novo começo, irmãos? Vamos ler esse versículo então para encerrar, para mostrar como Deus está preocupado conosco. Salmo 56, 8. Acharei? Aí, ó. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está cuidando de nós. Que alegria, irmãos, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos são um com essa palavra? Aí tem uma lista aqui, ó, que eu vou ler rapidinho para os irmãos.
de alguns serviços. Cadê a lista, gente? Ah, estava aqui. Acho que ela ficou, hein? Essa lista, irmãos, aqui está. É alguns serviços que nós estamos já tendo um novo começo. Ministério da Palavra. Nós estamos orando para o Senhor gerar mais irmãos no nosso meio. Literatura. Muitos anos, né? Quem coordena é o Celso, ele vai ter um novo começo. A cooperação do Tia Ana. Se eu não me engano, a Sãozinha e a Marília cooperava também. O Senhor vai dar um novo começo para nós. Serviço de criança, adolescente, com muita vergonha eu falo, né? Eu já estive na coordenação, né? Meu nome está aqui, de nome. Eu tenho que ter um novo começo diante do Senhor. A Selma e a Raquel são irmãs que sofreram muitos anos, né? E o Senhor me trouxe muita luz. Eu quero ter um novo começo em servir ao Senhor com as irmãs, coordenando, orando, jejuando, que as nossas crianças não estão sendo criadas para o mundo. Nós vamos conduzi-las a Cristo. Os jovens, Avança Jovem, a coordenação, né? Há muitos anos, um casal se dispôs, né? O Senhor tem honrado, né? A Rose e o Celso sempre ficou devendo, né? Aí o nome dele está aqui, irmãos. Isso é uma lista antiga que nós tínhamos. E Deus levantou o Avança Jovem, alguns jovens do nosso meio começaram a servir. E essa coordenação é para liberar esses jovens para servir mais ainda. A Larissa, o Mateus, a Thalita, o Gustavo, uma geração, né? O Mateuzinho, Mateus e Mateus, né? O Senhor até dobrou, né? O Samuel, que o Senhor voltou com ele para nós, casado agora, um jovem casal que serve ao Senhor, né? Irmão, Satanás está louco. Se renovar isso aqui, irmãos, o Senhor volta mais rápido. O ministério das irmãs conectadas, as irmãs estão, puxa, que modelo tem sido para a igreja, para os irmãos responsáveis. As irmãs entraram, né? E o Senhor está honrando cada evento, irmãos, que nós cooperamos com as irmãs, nós ficamos alegres. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Tantas irmãs servindo ali juntas, Rose, Sãozinha, Edivânia, Lude, Selma, Marisa, é irmã demais, nem vou ler todo o nome delas, mas o Senhor está caminhando, né, de maneira forte. Central de acolhimento, em Monlevade, já tem irmãos que recebem esses telefones, né? Vai ser restaurado, mais equipado. Nós cremos que esses frutos vão ser direcionados para as suas áreas, né? Que o Senhor vai cuidar. A rede de cuidado da igreja, né? A central recebe lá os contatos, a igreja cuida. O batismo. Puxa, irmãos que vão cuidar do batismo, se prontificaram, né? Um casal se prontificou a cuidar dessas questões práticas do batismo. Quando tiver alguém para ser batizado, ele vai ser acolhido, orientado, cuidado. É o Tom e a Amélia. Segurança, o Toninho está na coordenação, né? Ele vai renovar esse serviço, vai puxar um outro irmão para servir junto com ele. Ó Senhor Jesus, os anjos estão trabalhando sozinhos. Senhor Jesus, ainda bem que os anjos são ministros, né, para cuidar de nós. Irmão, esses carros aí, já era para nós chegar ali, cadê o carro? Os anjos estão lá. As reuniões da igreja, um novo começo, né, para servir, ter reuniões fervorosas, cheias de verdadeiros adoradores. Cada detalhe, reuniões com ordem e decência, com alinhamento, com recepção, com cuidado das pessoas, dos convidados. Ó Senhor Jesus, os avisos, já tem esse serviço, né? A pregação do Evangelho. Nós vamos ter um serviço na igreja focado na igreja pregar o Evangelho. Uma igreja que é nova, que segue o falar profético, né? Aí eu me prontifiquei a estar junto com o Wagner nessa coordenação, né? Da pregação do Evangelho. A recepção, o Edmar se prontificou a jejuar, a orar, para aparecer 2, 3 casais que vão, irmão, nunca mais vai entrar um visitante aqui, com essa porta sem ninguém ali para recepcioná-lo. Ele não sabe aonde ele vai sentar, se é atrás, se é na frente, onde tem cadeira. Os irmãos antigos pega o fundo da reunião toda. Aí o visitante chega e tem vergonha de sentar aqui na frente. Então esse irmão que é coordenador da recepção, ele vai passar uma visão gloriosa para esse casal que vai servir ali, irmãos. Vocês vão entrar aqui, você pode vir nervoso para a reunião, esse irmão vai estar tão cheio do Espírito, que você vai voltar para a presença do Senhor na hora. Glória! O serviço de música, a coordenação, Rosilene e o Mateus Leite, né? Que já estão ali, a Rose há muitos anos ali servindo e tal, e vai ter que gerar mais. Agora o Senhor trouxe o Walter de volta por um tempo para nós. Tem um irmão, foi arrebatado, né? Nós estamos orando para o irmão Juvenal, né?
Ele está lá embaixo, né? Nós temos que orar, irmãos. Ele já serviu na música, em outros lugares que ele reuniu. Ele ganhou a visão da igreja. Ele não pode ficar parado. Os jovens vão ter que conseguir incluí-lo, né? Mesclá-lo, coordená-lo ali para ele ter um novo, servir ao irmão. Não, irmão, um membro parado é um membro que vai para as trevas exteriores. Nós temos que funcionar, irmãos. Mas que? O almoxerifado, ele teve um novo começo, irmãos. Nunca mais vai sair uma cadeira, uma agulha do local de reunião sem alguém administrando as coisas que tem nesse local de reunião, porque ela não é sua, não é minha, ela é de Deus. Tudo que está aqui foi adquirido com oferta do Senhor, irmãos, dinheiro santo. Se você tem uma cadeira que você pegou e não devolveu, você está devendo, é Deus. Você não entra no reino dos céus. Não entra, irmãos, não entra. E aí, o Tom e a Amélia vai servir nesse serviço. O Tom vai fazer um documento, uma ata, um livro, não sei o que vai fazer não, irmão. O negócio vai ser igual o 10 mandamentos. Vai ser, sabe aquele, quando Jesus, o Senhor estava dando os 10 mandamentos e o fogo estava descendo no monte, não era assim? O povo de Israel ficou com medo, nem aproximou do monte, com medo, reverência, porque Deus estava falando ali, irmãos. O que eu pegar, irmãos, se eu pegar alguma coisa, se eu precisar de alguma coisa, se na comunhão, na luz do Senhor, puder cooperar com os irmãos, alguma coisa que a igreja tem, vai ser muito controlado, porque Deus, irmãos, vai cobrar primeiro dos líderes da igreja. Tudo que perdeu aqui, irmãos, eu vou ter que pagar. O Celso vai ter que pagar, o Cláudio vai ter que pagar, o Tom vai ter que pagar. Todos os irmãos responsáveis estão devendo, o Éder está devendo. Nós estamos devendo, irmão, porque Deus vai cobrar de nós. É a casa de Deus, tem que saber como proceder, não é isso? A tesouraria, quem serve há muitos anos é o Éder, o Edmar, graças ao Senhor. Não sei se os irmãos sabem, a gente está faltando um aviso aqui, que esse serviço de aviso também, ele está entrando mais na presença de Deus. Ali, está ali no quadro, irmão, está usando aquele ali como quadro de aviso, né? E está ali, ó, o dinheiro que entra todos os meses. Os irmãos estão colocando ali todos os meses agora, o dinheiro que entra, para onde está indo, o valor que entra, aonde está sendo investido. Ó Senhor Jesus, serviço de filmagem, o Evaldo, Éder, filmagem e gravação, ô glória! E o Éder e o Evaldo têm que gerar jovens, alguns jovens, porque o serviço de música é junto ali, né, por causa do som, para cooperar ali nessa questão, né? E, irmãos, e tem muitos outros serviços que não foram citados aqui. Esses aqui é para ter o novo começo ontem, né? E tem outros serviços. Então, os irmãos, nós pedimos aos irmãos para preparar o coração, que esses coordenadores já vão marcar uma reunião de serviço para a igreja, e eles já vão começar a chamá-los para servir. E nunca mais, irmãos, nós vamos ser infiéis ao Senhor, por não servir. Você vai ser chamado, né? Espero que você fale como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Perdão, irmãos, eu falei, né? Eu tenho que ser aperfeiçoado, né, Cláudio? No horário, falei muito, mas é para que nós tenhamos esse novo começo, né? Jesus é o Senhor.